Oi, gente, esse é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e você também pode conferir pela segunda tela no site futura.org.br. O Brasil é o primeiro de 12 países considerados prioritários na América Latina em casos de leishmaniose. Só no Amazonas foram registrados mais de 9 mil casos nos últimos 5 anos. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. E sobre esses números, nós vamos conversar agora com Antônia Franco, que é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Bem-vinda, Antônia, ao Conexão Futura. Olá, boa tarde. Como vão vocês? Tudo bem. Prazer falar com você. Muito prazer. Principalmente porque a gente precisa entender direitinho o que é a leishmaniose. Então, as leishmanioses, elas são agrupadas em tegumentar e forma visceral. Nós temos as duas formas no Brasil. São consideradas como doenças infectoparasitárias, são ocasionadas por protozoários. Geralmente elas são encontradas em países tropicais e subtropicais, apresentam uma distribuição bem ampla, não só nas Américas, mas em diversos outros países. Tem uma elevada incidência de casos, principalmente na região amazônica, particularmente uma vez que a biodiversidade, não só de vetores como de espécies, também é bem elevada. É considerado um grande problema de saúde pública mundial e nós tivemos agora uma primeira conferência internacional em leishmaniose cutânea aqui no INPA, e até foi bem interessante porque essa doença ela é considerada como uma doença negligenciada, e até um dos conferencistas até comentou, é uma doença negligenciada ou é uma doença de pessoas negligenciadas. Também, isso, ela afeta humanos, mas também animais. Isso, exatamente. Como isso acontece? Essa doença, no Brasil, ela é considerada como uma zoonose, em outras partes do mundo também, envolve a participação de mamíferos como roedores, dentatos, canídeos, né? Existem várias espécies de mamíferos envolvidos no ciclo de transmissão. A zoonose é justamente a doença que afeta os animais, né? O tipo de doença que afeta os animais, e nesse caso, os animais mais próximos a gente, os cães. Não só os cães. Pois é, nós temos assim, zoonose é que o parasita ele circula entre os animais, necessariamente nem sempre ele afeta ou causa uma patologia. Os cães, eles já são animais que eles mantêm a infecção, sim, para algumas espécies de leishmanias, mas eles, assim como o homem, eles apresentam a patologia. De que forma ela se manifesta, tanto nos animais quanto nos humanos? Então, a forma cutânea, existe também a forma mucocutânea, é através da ocorrência de lesões na pele ou nas mucosas, e a forma visceral, principalmente baço, fígado, podendo o parasita também ser encontrado em células da medula óssea. Nos animais, alguns animais que são considerados como reservatórios, mesmo infectados por espécies da forma tegumentar, da forma cutânea, alguns desses podem nem apresentar lesões cutâneas, mas os animais que têm uma forma mais agressiva, que não são considerados realmente como reservatórios, como cão ou homem, acaba-se observando a presença dessas lesões na pele, principalmente quando causadas pela tegumentar, ou na forma visceral, a queda de pelo, no caso dos cães, a unha aumentada, né, as unhas aumentadas, entre outros. Qual é a diferença desses dois tipos de leishmaniose? Então, primeiro que no Brasil as espécies que causam a forma tegumentar são em torno de 7, de 2 subgêneros, seja o subgênero Viana ou seja o subgênero Leishmania, e a visceral é causada por uma única espécie, que é a Leishmania sagazzi, e que pode acometer principalmente canídeos, é encontrado em raposas e também afeta o homem. É a espécie que pode vir a levar a óbito indivíduo humano. Agora, para a gente entender assim de uma maneira bem direta, Antônia, é um problema que leva à morte, então precisa ser prevenido. Como fazer isso? No caso da visceral, sim. E no caso da tegumentar,
pode acarretar lesões e muitas das vezes lesões destrutivas e causadas pela forma mucosa por toda a vida, né? De que maneira, então, prevenir? Então, a prevenção, em se tratando de uma zoonose, a gente tem que lembrar o seguinte, de se evitar, né, determinados ambientes, como a circulação em ambientes silvestres, rurais, tomando os devidos cuidados, dando repelente, tendo cuidado onde você põe a mão, né, os horários, e apesar de que o horário não é tão assim, porque existem espécies que transmitem no horário diurno e outras no horário mais tarde, em determinados níveis de estratos do solo também, mas basicamente evitar acampar em locais próximos à mata, fazer uso de repelente, de roupas de manga comprida. Agora, onde é que ela acaba tendo maior incidência em se tratando de Brasil, Antônia? Onde? As regiões onde há uma maior incidência da leishmaniose no Brasil. Sim. A região amazônica, ela apresenta uma elevada incidência. Por exemplo, se nós compararmos com as outras regiões do Brasil, essa é a região que contribui com o maior número, uma vez que, como eu tinha dito antes, a circulação de espécies, de todas as espécies, nós podemos encontrar as 8 espécies, tanto a visceral como a que causa a forma tegumentar no Pará, e o Pará, então, na região amazônica, é o que contribui com o maior número de casos, tanto visceral como tegumentar, e a região norte contribuindo principalmente por ser uma área de mata, né? Por ser área que tem uma biodiversidade não só de vetores como de espécies também. E ainda assim, essa casuística ainda é discutida porque talvez seja até muito maior o número de casos do que o que se apresenta. Quando a gente estava falando de prevenção, você comentava evitar determinadas áreas, contato com a mata. A gente sabe que existem populações inteiras que vivem justamente nessas regiões e, em se tratando de prevenção, a gente também pode falar na questão da vacinação dos animais, né? Para cães, por exemplo, a indicação de vacinas a serem feitas de tanto em tanto tempo, de ano em ano, e quando o cão é filhote ainda. Pois é, essa questão de vacinação canina é bem discutida, já existem algumas vacinas candidatas, pela importância, seja no caso para visceral, ou seja para outras espécies, mas isso ainda é bem discutido por alguns problemas que a vacina pode vir a oferecer, né, pelos animais, por exemplo, se tornarem soropositivos, entre outros. Existem vários estudos de tentativa de vacina até para indivíduos humanos, mas ainda em fase realmente de muita pesquisa, tem grupos tentando avaliar vacinas, a possibilidade de vacinas intranasais, existem grupos que estão desenvolvendo vacinas especificamente para animais. Isso ainda está muito discutido, ainda tem vários grupos de pesquisa trabalhando em cima disso. Vamos aguardar. Como, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, que divulgou, inclusive, em março desse ano, alguns resultados positivos com testes, né, Antônia? Que eu saiba, estão em testes em fase pré-clínica, né? Parece que saiu um trabalho na PLOS com leishmania amazonense, também mostrando alguns modelos experimentais, inclusive que são animais experimentais que a gente vem fazendo uso também para testes pré-clínicos, como um animal extremamente suscetível, que é o Golden Hamster, mas assim, e até também para estudos de proteção com desses animais infectados com leishmania brasiliense, que é uma espécie que a gente pode encontrar causando a forma cutânea mucosa em todo o Brasil, mas assim, que ainda está em fase inicial, né, Antônia? Forma clínica, para estudos clínicos. Olha, agradeço muito a sua participação aqui no Conexão Futura. A gente vai dar também o site do portal do INPA, portal.impa.gov.br, para se conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto, relacionado também a essa questão da leishmaniose. Obrigada, até uma próxima. Ok, muito obrigada. Estamos sempre às ordens.
Na nossa próxima entrada do Conexão Futura, nós vamos falar sobre a meta 14 do Plano Nacional de Educação. São 20 metas, todas muito importantes e que pretendem melhorar a qualidade do ensino no Brasil, a questão estratégica para o nosso futuro. A meta número 14 propõe elevar de forma gradual o número de matrículas na pós-graduação e formar aí 60 mil mestres e 25 mil doutores ao ano. Você não pode perder essa discussão, você é parte dela. Desde já você pode enviar a sua questão, o seu comentário pelo Facebook, pelo @Canal Futura no Twitter e também através do nosso WhatsApp. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois do programa Destino Educação Brasil, diferentes realidades, diferentes respostas. Até já!